Este é o canal Geografia na Amazônia e o tema de nossa aula de hoje será o capitalismo. Eu sou o professor Daniel Fernandes. Bem, vamos ver quais são os tópicos, né, que nós iremos abordar neste tema, né? Então, nós falaremos sobre o conceito, né, o que é o capitalismo. Também falaremos sobre as diversas fases do capitalismo e as formas de produção que existem no capitalismo, as revoluções que normalmente marcam a mudança de uma fase e as políticas econômicas que estão normalmente relacionadas com as diversas fases do capitalismo. Então, nós vamos falar inicialmente sobre o modo de produção anterior ao capitalismo, que era o modo de produção feudal. Então, nós sabemos que antes do feudalismo tivemos outros modos de produção, o primitivo, o patriarcal, o escravista e o feudal. Então, tínhamos dois grandes personagens no feudalismo, que acontecia nas áreas rurais, né, dos reinos europeus: servos, que não eram escravos, eram considerados vinculados à terra, e o senhor feudal, né, que tinha o poder total no feudo, né. Cada feudo tinha suas próprias leis, suas moedas próprias, então o poder no feudalismo estava descentralizado. Neste momento, aconteceu exatamente aonde? Que momento histórico? Na Idade Média. Tínhamos o quê? 3 estados, né, no ponto de vista da sociedade: clero, nobreza e servo. Então aí nós tivemos a economia era chamada economia natural, então era voltada para a subsistência. Então aí havia todo o interesse do feudo produzir tudo aquilo que ele precisava. Se ele não tivesse, ele trocava um produto por outro produto, um feudo em relação a outro, né. Então o que leva à decadência do feudalismo inicialmente é seu próprio sucesso, né. Então, inicialmente tem um avanço com técnicas que levam ao aumento da produção de alimentos, por consequência também tem um aumento populacional, e esse processo de técnica de não consegue acompanhar o crescimento populacional. E aí surge a questão das revoltas camponesas por conta da fome. Temos também a questão da ausência dos senhores feudais nas cruzadas, né, e acabam saindo do feudo, indo naquela ideia de conquistar a cidade santa, que era Jerusalém. Temos também o interesse do rei em ter o poder total, né, então aí ele faz uma aliança com a classe da burguesia que estava localizada nas áreas urbanas, que era chamada de burgos na Europa. Então essa aliança acaba do século VIII ao século XV, levando ao fim do sistema feudal. Bem, aqui nós estamos vendo as características do capitalismo, tem como principal objetivo o lucro. Lucro é a diferença entre aquilo que você compra e aquilo que você vende, né. Então, vamos ver uma outra característica, né, do capitalismo: baseia-se na propriedade privada dos meios de produção. Quer dizer, o que que é o meio de produção? O meio de produção é aquilo que produz alguma coisa. Exemplos: a terra produz o que? Alimentos, as fábricas produzem uma quantidade grande de produto diferenciado, minas. Falaremos que serão os meios de produção clássicos. Então, no caso, os meios de produção, eles pertencem a uma pessoa em particular, né, e então ele não pertence ao Estado como no socialismo. Então o principal meio de troca no capitalismo é o dinheiro ou moeda, né, você, troca um produto pelo dinheiro e pela moeda. Funciona conforme a lei da oferta e da procura. É mais ou menos assim que funciona essa lei: muita oferta e pouca procura, o preço cai; pouca oferta e muita procura, o preço sobe. Então esta é uma das características, né, do sistema capitalista. E a economia é de mercado. Quem é que faz parte do mercado? O mercado é composto por empresas, pessoas jurídicas, e consumidores, pessoas físicas. Então quem decide o que, quando, como e para quem produzir é o mercado. As empresas procuram tomar essas decisões baseado no interesse dos consumidores, porque se elas produzem algo que o mercado não quer comprar, que o consumidor não quer comprar, essas empresas podem acabar indo à falência. Então, diferente do socialismo, quem decide o que, como e para quem produzir é o Estado, né. Então aí nós vamos ver, né, as diversas fases do capitalismo, né. Temos a fase do capitalismo comercial, sua primeira fase; capitalismo industrial, onde o capitalismo passa a ter as características que tem: financeiro monopolista; e o capitalismo informacional. Então, inicialmente, já no século XV, nós temos o processo de que o professor Milton Santos fala de mundialização do capitalismo, né. Então, quando os reinos europeus já estão unificados, já surge o Estado absolutista,
Aí o interesse da burguesia já é conquistar novos mercados, o interesse do rei é conquistar novos territórios. Então aí nós temos a questão das grandes navegações, que vai levar ao processo de mundialização do capitalismo, ao mesmo tempo dando início a uma característica do capitalismo, que é o processo de colonização, né? Tanto da África quanto da América e parte da Ásia, né? Então essa seria a chamada primeira fase do capitalismo, que a gente vai ver os detalhes agora, na chamada fase do capitalismo comercial. Então, olha aí, essa fase ocorreu entre os séculos 16 e 17. Qual era a política econômica? Mercantilismo. Balança comercial favorável, mais exportar do que importar, protecionismo, proteger o mercado interno, metalismo. Quer dizer, o critério de riqueza era a quantidade de ouro e prata que o país possuía, e monopólio, quer dizer que o interesse da metrópole era ter o controle total do comércio das suas colônias. Então, por isso que tinha um monopólio. Esse monopólio era em relação à colônia que essas metrópoles possuíam. Aí temos uma outra característica, colonialismo. Ó, nessa época, países da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, conquistaram vastas áreas na América, fazendo dos territórios recém-conquistados suas colônias. Então, isso daí acontece no processo das grandes navegações, da busca por caminhos alternativos, né, para a Índia, na ideia de buscar conquistar novos mercados, descobrir novas terras, né? Então, essas são as principais características da chamada fase do capitalismo comercial, né? Aí nós temos a questão da DIT, e ela surge no capitalismo comercial. O que é a DIT? A especialização dos países nas relações comerciais. Isso gera uma divisão produtiva entre os países em termos mundiais, né? Então aí nós temos a primeira DIT, a origem da DIT, metrópoles. Acontece na expansão marítima, que são Portugal, Espanha, as duas grandes potências. Então eles encaminhavam o quê? Para as colônias, suas manufaturas. E as colônias enviavam metais preciosos, especiarias para as metrópoles. Então aí a divisão internacional do trabalho é a primeira que acontece na fase do capitalismo comercial, né? Então como é que os países dividem o trabalho entre si, né? Então aí vemos a Revolução Industrial, que consolida as características do capitalismo. Ó, começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Motivos: acúmulo de capitais, mão de obra barata, ricas minas de carvão, puritanismo inglês, que não condenava a questão do lucro, facilitou a questão do comércio, inventos que revolucionaram os meios de transporte, barco e locomotiva a vapor, né? Você tem uma revolução no meio de transporte que facilita o processo de produção. Surge dois grupos sociais, de acordo com a teoria marxista: burguesia, que seriam os donos dos meios de produção, que nós já falamos o que era, e o proletariado, que são aquelas pessoas que, não tendo o meio de produção, acaba vendendo sua força de trabalho para quem possui o meio de produção. Então essa aí são a Revolução Industrial, ela consolida as características do capitalismo de acordo com a teoria marxista. Então você acaba criando duas classes antagônicas entre si, a burguesia e o proletariado. Então neste período nós temos essas formas de produção existentes ainda, artesanato, que era típico da fase do capitalismo comercial, manufatura e a indústria. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas formas de produção, né? Então vamos lá. Então aí, a primeira forma de produção, né, que a gente vai falar é exatamente o que, né? É o artesanato. Então, no artesanato, quem decide todo o processo de produção, a extração da matéria-prima, criação do produto e venda do produto é o artesão. Então, ele controla todo o processo de produção. Na manufatura, já temos uma divisão social do trabalho simples. Então, você tem cada trabalhador fazendo uma parte do trabalho. Então, mas quem decide o ritmo de produção ainda é o trabalhador. E no caso da indústria, nós temos o trabalhador não tem mais o controle do processo de produção, nós temos uma divisão social do trabalho complexa. Então, o trabalhador ele já não consegue ter a ideia de como é que se faz todo o produto. Como exemplo, nós temos aí na imagem a questão do carro, quer dizer, uma parte do trabalho dos operários coloca o pneu, outra coloca o vidro, outra coloca os bancos, outra coloca o motor, mas um operário especificamente ele não tem assim conhecimento de todo o processo de produção, ele sabe somente uma parte do processo de produção. Eh,
Bem, quais são as características da fase do capitalismo industrial? Exatamente, que essa fase se inicia com a Revolução Industrial, né? Então acontece nos séculos 18 e 19. Política econômica, liberalismo econômico. Quais são as características dessa política? Liberdade total ao mercado. O Estado deveria garantir a ordem e a propriedade privada dos meios de produção. Então, neste momento histórico, nós já temos, no caso, o controle do Estado feito pela própria burguesia. Então, nós temos aí o teórico Adam Smith, que lançou o livro chamado A Riqueza das Nações. Então, Adam Smith diz que a riqueza de um país não é a quantidade de ouro e prata que ele possui, é só a capacidade de produção. Então, ele idealiza, né, com David Ricardo e outros economistas, o que seria o liberalismo econômico, né, que onde você teria a proposta de que o Estado não deveria intervir na economia, que o mercado se autorregulava, né? Aí nós temos já uma terceira fase do capitalismo, que é a fase do capitalismo financeiro e monopolista. Quando é que acontece? Século XIX e XX. Política econômica, liberalismo econômico. Então, aí, nesta fase do capitalismo, nós temos o que é um processo de concentração das empresas. Ela acaba sendo criado grandes monopólios, oligopólios. Acontece nesse período ainda a chamada segunda revolução industrial da indústria petrolífera, elétrica, química e de motores, né? E temos como exemplo de potência Estados Unidos e Alemanha. Na fase anterior, a grande potência era o Reino Unido ou a Inglaterra, né? E agora nós temos já uma mudança desse eixo, né? E aí nós vamos já para fase do capitalismo informacional, já no século XX, né? E também século XXI. Então, quais são as características, né, desse período? Que tipo de política econômica? Nós temos já o surgimento da chamada política do neoliberalismo e temos também o keynesianismo. O neoliberalismo quer dizer é a mesma coisa que praticamente o liberalismo, né? Você tem a ideia de privatização de empresas estatais, a retirada do Estado da economia. E o keynesianismo ele surge nos anos como proposta de saída da crise nos anos 30, né? Quando tivemos a crise de 1929 e a proposta do keynesianismo era que o Estado atuasse como empresário, como planejador, né? Então foi Roosevelt nos Estados Unidos aplica a política keynesiana e consegue tirar os Estados Unidos da crise. Após a Segunda Guerra Mundial, esse processo se implanta nos países europeus pós-guerra. Então o keynesianismo ele avança e vai ser questionado já exatamente nos anos 70 com a crise da época do petróleo, né? Nesse período também acontece a chamada terceira revolução industrial da informática, engenharia genética, robótica e telecomunicações. Né? Então aí exatamente são essa terceira revolução que cria a chamada fase do capitalismo informacional. Né? Então aqui nós temos, rapidamente, vamos ver as chamadas diversas fases diversas divisões internacionais do trabalho. Nós já falamos da origem da DIT, né? Temos a divisão internacional do capitalismo industrial, onde nós temos, no caso, consolidação da DIT com a Revolução Industrial, as colônias enviam para as metrópoles produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, e as metrópoles enviam produtos industrializados já para as colônias, né? Aí já nós temos na DIT clássica, capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos os países subdesenvolvidos não industrializados enviam produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis para os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos enviam o quê? Produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos para os países subdesenvolvidos não industrializados, né? Então aqui nós temos a questão da conclusão, né? Então, dizendo, o sistema capitalista é um sistema hegemônico hoje no mundo. Sua essência é baseada na desigualdade, daí vem as suas contradições e seu dinamismo. Certo? Então, nós sabemos que uma das características do capitalismo é a desigualdade, né? Que é um dos que existe